Aí, se acontecer alguma coisa, a gente manda a aula também. Você vai querer a carne? Hã? Você também gosta? Quem? Também não quem? Vou esperar aqui. Deixa eu ver se essa aqui, ó. Professora, só não Oi. fui embora. Quase que eu fui embora, só não fui embora porque eu tô na minha casa, né? Ah, boa observação, Maria Cláudia. Ótima observação essa de vocês. Vamos lá. Ai, cadeia anterior do braço, tá? Então, por que é importante saber sobre cadeia anterior do braço? Maria Cláudia, eu tô te vendo. Postura de sentar na cadeira. Vamos lá, gente, se arrumem nas cadeiras. Sem preguiça. Ó. Ó, por que é importante? Que alterações que podem dar de encurtamento de cadeia anterior do braço? Então, todas aquelas alterações de tendinite, a gente pode dar quando altera o processo de plexo, né? Todas aquelas alterações de formigamento, parestesia, tá? Por quê? Cadeia anterior de braço é onde passa o plexo braquial, tá? Então, todas as alterações que pode dar de encurtamento, eu posso ter alterações neurológicas pelo encurtamento dos músculos, tá? Então, a gente tem que saber localizar aonde são os músculos, pra gente saber se essa cadeia está alterada ou não. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide aí? Não. Sim. Sim. Eu não tô vendo slide, não. Não? Peraí. Não, tá Uai, fechado ele tá ainda. fechado, a senhora abriu? Abri. Não abriu, não. Peraí. Ah lá, vai pegar a corrente da aluna. Pegar o quê? A professora disse. Viu? Eu esqueci Agora que Sim. tá no microfone. Tá vendo? Tá vendo? Então tá, primeiro aí aqui. Que músculos, então, vão compreender essa cadeia anterior de braço, né? Então, são vários, tá? Então, vamos observar lá. Então, lembra que eu falei que pode dar alteração, simulando alteração de plexo braquial, né? Porque o músculo, ele pode, sim, comprimir e encurtado, ele vai estar tracionando esse plexo braquial, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter os músculos que vão compreender essa cadeia, trapézio, fibras superiores, né? Vamos admitir. Deltoide, porção média, bíceps do braço, bíceps braquial, bráquio radial, né? Braquial. Então, a gente observa que são muito flexores, né? Flexores de cotovelo, tá? Pronador redondo, flexor radial do carpo, flexor ulnar, tá? Flexor superficial dos dedos, flexor profundo, tá? Os músculos da região tenar e hipotenar da mão, tá? Tenar é o gordinho, hipotenar é o magrinho, tá? Então, esses músculos também entram. Então, só de olhar assim, quais músculos que compõem a cadeia, a gente já observa que esse encurtamento, ele vai ser em flexão, né? Alô? Então, esse encurtamento, a gente vai observar muito em flexão. Então, vamos lá. O primeiro, musculatura aí que a gente observa essa figura muito bonita, né? Então, trapézio e fibras superiores, né? Então, quando é encurtado, o que o encurtamento dele vai ocasionar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa, tinha caído. Então, trapézio e fibra superior. A gente vai observar aqui aonde que ele está, né? Então, a gente observa que linha nucal, né? A origem, se insere lá no terço acromial da clavícula e do acrômio, né? O que ele tem de função? Trapézio superior, né? Ó, vai elevar a cintura escapular, né? Então, quando eu observo aqui, a pessoa muito tensa, né? A pessoa aqui, ó, o tempo todo rígido, né? A gente vai observar que o encurtamento desse músculo de trapézio que compõe a cadeia vai me ocasionar uma elevação dessa cintura escapular.
Ele pode encurtar bilateral? Pode sim, tá? Ele pode unilateral, perdão? Pode sim. Então, a gente vai observar essas alterações. Então, a gente observa pelo tamanho ou pelo alinhamento dos ombros, tá? Então, se eu tiver um ombro esquerdo ou direito mais elevado, a gente observa esse encurtamento unilateral. E quando ele é bilateral, eu vou observar a elevação da cintura escapular todinha, tá? Deltoide porção média, né? Então, eu sei que o deltoide porção média, ele é o abdutor do ombro, né? Então, a gente observa pela figura, deixa eu só pôr aqui. Pela figura, tá vendo onde que ele tá? A gente observa que pela figura, o deltoide fibra média, que ele é um abdutor, ele tá lá na origem da sua porção aqui superior da acroma e se insere na tuberosidade deltoide do húmero. Quando ele vai ter um encurtamento, vai ser um ombro discretamente abduzido, né? Então, aquela pessoa, a gente vai ver a foto que eu coloquei no final, mas é uma pessoa aqueles atletas que malham e não são alongados, né? Se ele malhar muito só deltoide, ele vai ter alteração dessa cadeia toda. Então, meio que o ombro dele vai ficar abduzido, tá? Então, às vezes, malhar, hipertrofia, não é sinônimo de saúde e de equilíbrio muscular, não, tá? Então, a pessoa, quando tem esse desequilíbrio, ele vai ficar com esse ombro meio abduzido, posso ter alterações sim, tá? Alterações neurológicas, neurais, devido a esse encurtamento desse músculo, que é um músculo potente, tá? Então, tem como encurtamento a função dele, tá? Então, o encurtamento vai ser a função dele. O bíceps do braço, né? Então, a gente observa aqui duas cabeças, tá? O bíceps, eu sei que ele é um potente flexor de cotovelo, certo? Então, ó, o que ele vai ter de função? Então, eu sei que ele vai se inserir na tuberosidade do rádio, ele tem de função a flexão de cotovelo e a supinação do antebraço, tá? Ele vai ajudar na flexão do ombro, tá? Mas o encurtamento, a parte dele, que ele é mais motor, ele é mais motor para flexão de cotovelo, tá? Então, a gente vai encontrar como deformidade ou encurtamento, essa deformidade em flexão. Então, o ombro é o cotovelo que não estende totalmente, né? Então, o músculo faz com que ele está tão hipertrofiado, ele está tão encurtado, que ele não vai permitir uma ADM completa em extensão de cotovelo, tá? Então, a função dele também entra aqui, a função principal entra como encurtamento. A gente observa no encurtamento, tá? Sua função. O braquioradial também, ele é um flexor do cotovelo, né? Então, a gente observa aqui qual que é a figurinha. O bíceps, tá? O braquial, todos são flexores de cotovelo, e o braquioradial, ele é bem discreto e longilíneo aqui, ele vai passar por trás, deixa eu dividir aqui, tá? Ele vai estar embaixo do bíceps, ele também vai ajudar na flexão de cotovelo, tá? Então, ele é bem discreto, ele se origina aqui na crista supracondylar do húmero e se insere no processo estiloide do rádio. Então, ele vai ter como função flexão de cotovelo e no encurtamento eu vou observar a deformidade em flexão de cotovelo, tá? Então, é um cotovelo que ele não vai se estender numa ADM completa. O braquial, também flexor de cotovelo, tá? Então, ele tá aqui o braquial, ele tá próximo do bíceps, eu tenho aqui o bíceps acima dele, logo ele veio aqui se inserindo lá no processo coronoide da ulna, tá? Então, ele vai ajudar um pouquinho na pronação, tá? Mas a base dele, a função motora principal dele é flexão de cotovelo. Esse encurtamento vai me gerar o quê? Uma deformidade e inflexão. Também não vou ter a extensão total do cotovelo, certo? Até aqui toda flexão, né? Então, seria um cotovelo que não estende total, certo? A gente tem aqui os três músculos principais motores primários da flexão, tá? O bíceps, o braquioradial e o braquial. Todos potentes na flexão de cotovelo. Encurtamento, flexão de cotovelo. O pronador redondo, né? Ele vai fazer a pronação. Eu vou observar
eu vou observar que ele vai ter duas cabeças. Ele vai ter a cabeça humeral, tá? E a cabeça ulnar, certo? E vai se inserir lá na face lateral do rádio, né? Então, o que ele vai ter de função? O pronador, eu tenho que observar ele, eu tenho que palpar sempre que eu tiver alguma alteração dos músculos aqui que envolve punho, que envolve cotovelo. Então, às vezes, eu tenho um túnel do carpo, e aí esse túnel do carpo, eu posso ter alteração em pronador. Então, se eu palpar pronador, tá muito tenso. Por quê? Porque ele vai manter essa função dele, ele vai evitar. É como se eu quisesse evitar a função de punho, então eu sobrecarrego a pronação. Então, meu músculo como se ficasse numa função antálgica, e aí eu vou sobrecarregar pronador. Toda vez que eu tiver alguma disfunção de punho e de cotovelo, e às vezes o meu cotovelo não é tão só cotovelo, eu tenho que palpar esse pronador, né? É um músculo que eu trabalho muito, né? Então, ó, dona de casa, a hora que eu vou torcer, né? Então, geralmente ele está hipertrofiado e ele vai me ocasionar uma parestesia nessa região aqui de flexor. Então, às vezes eu vou confundir com uma síndrome do túnel do carpo e às vezes é pronador, tá? Então, eu tenho que palpar esse pronador, tá? Para mim ver se não tá doloroso, se às vezes não é aqui que tá a compressão do meu nervo mediano, para mim fazer um diagnóstico diferencial de síndrome do túnel do carpo, tá? Porque eles estão muito interligados pela passagem do nervo, certo? Então, quando eu tenho encurtamento, a função do pronador é a pronação do antebraço e ajuda na flexão de cotovelo. Quando eu tenho encurtamento, também vou ter deformidade de flexão desse cotovelo, tá? Então, o encurtamento que ele vai assumir é flexão de cotovelo. Flexor radial do carpo. Professora, né? Eu não tô vendo o slide, não. Como não? Só a Cássia que não tá vendo? Ah, pronto. Eu tô vendo. Maria Cláudia Pra tá mim vendo. tá aparecendo. Ah, consegui ver agora. Tchau. Uai, menina, que susto. Pensei que eu tava falando pras paredes que ninguém tava vendo. Conseguiu, Cássia? Consegui. Foi Então, defeito do meu celular. É? Então tá. Na verdade, foi meu. O flexor ulnar, tá? Flexor ulnar do carpo, o próprio nome vai me ajudar, tá? Então, ele vai se originar. Cadê a fotinha dele? Eu tampei a fotinha dele. Quinto metacarpo. Ele se origina aqui, a fotinha dele. Lá no epicôndilo, deixa eu dividir esse povo aqui. Lá no epicôndilo medial, certo? Então, quando a gente sabe pela anatomia, se a gente for fazer essa lembrança lá que a gente viu lá na anatomia, eu sei que as origens dos meus flexores é epicôndilo medial, a maioria deles. E a origem dos extensores, que não é o caso aqui agora da nossa cadeia, só para relembrar, é epicôndilo lateral, tá? Então, quando eu palpo epicôndilo medial, eu tenho que me ater à função desses flexores para ver se está tudo ok, tá? Então, eu sei que o flexor ulnar do carpo, a origem dele lá no meu epicôndilo medial, ele vai ter uma cabeça ulnar, tá? E se insere lá nos meus ligamentos, no quinto metacarpo, e nos meus ligamentos, no osso pisiforme e no ligamento aqui dos ossos do amato, tá? Função, adução e flexão, tá? Então, eu tenho adução do punho e flexão do punho. Quando ele está encurtado, porque ele está todo sobre a una, eu vou ter esse desvio ulnar do punho, tá? E aí eu vou ter que palpar, vou ter que verificar a função desse flexor. Lembrando que quando eu falo do trabalho de cadeias, né? A gente vai, por exemplo, eu tenho uma disfunção do túnel do carpo, né? Eu tenho que trabalhar toda a cadeia que envolve punho e cotovelo, tá? Eu não trabalho, a gente fala aqui, desvio ulnar do punho, a gente fala aqui de músculos que compõem, mas eu sei que uma alteração em um músculo só não vai ocasionar toda essa alteração, tá? Então, quando a gente trabalha em cadeias, tenho que me atentar a todos os músculos. Por exemplo, estou trabalhando de flexor, todos os músculos flexores, tá? Por isso que a gente está trabalhando só cadeia anterior de braço, certo? Eu tenho que me ater a todas as funções, ok? A gente não pode trabalhar só em músculo isolado. Flexor superficial dos dedos, né? Então, eu sei que o meu flexor, ele vai se originar lá no epicôndilo medial,
tá? E ele vai ter várias porções, porque ele vai estar se inserindo lá no terceiro ao quarto dedo, né? Então, a porção superficial vai ter duas porções, porção superficial e porção profunda, tá? Então, eu sei que o superficial dos dedos, que ele vai se inserir nas falanges, tá? Nas falanges intermediárias, a função dele seria a flexão interfalangiana, do segundo ao quinto, tá? Então, quando eu encontro uma mão que ela não estende totalmente os dedos, ela fica em extensão, mas quando ela cai sobre a minha coxa, ou aqui próximo ao meu quadril, ela não abre totalmente, eu tenho encurtamento desses músculos, tá? E aí vou acompanhar, tem que fazer a investigação de todas as patologias ortopédicas que podem acometer isso, tá? Todos os meus flexores, ok? Então, o encurtamento seria flexão das falanges intermediárias. Então, é uma mão que não estende todos os dedos, tá? Ela fica meio que em flexão. A gente observa muito quando a gente faz a avaliação postural, tá? Encurtamento de cadeia anterior é muito comum, tá? E o profundo, quando a gente fala de profundo, eu vou verificar as falanges distais, tá? Então, seria mais que pontinha de dedo, tá? A origem vem aqui deixa eu tirar aqui da foto, aqui na face anterior medial da una, tá? E vai se inserir na base das falanges distais, do segundo ao quinto dedo, tá? O encurtamento dessas flexões seria inflexão, né? A função é flexão das falanges distais, e esse encurtamento seria flexão das falanges distais dos dedos do segundo ao quinto dedo. Então, a pontinha do dedo mais, tá? Enquanto o flexor superficial, eu vou cair lá nas falanges intermediárias, né? O profundo, ele tá nas interfalangianas distais. Os músculos da região tenar, então a gente observa que quando eu tenho processo aqui de rádio, né? Essa parte mais gordinha, a gente fala em músculos tenares da mão. Quando a gente fala aqui nessa parte mais diurna, próximo de ulna, tem menos músculo, essa parte mais magrinha, a gente fala de parte hipotenar, né? Por que eu preciso saber disso? Porque tem muito músculo na mão, a mão tem muito, a locomoção da mão, uma locomoção muito complexa, né? Os médicos não dão conta de reconstruir uma mão quando acontece alguma fratura, não fica perfeita igual a anatomia nos realiza, né? Então, a mão tem muitos músculos, né? Então, para a gente saber os músculos da região tenar, por exemplo, quais compõem, né? Então, tem o quê? Quando a gente observa só de tenar, então tem os músculos que compõem a função do meu polegar, que tem muita função, né? Funções independentes do segundo ao quinto dedo, né? Então, os músculos que compõem a região tenar, eu vou observar os músculos que vão reger o polegar. Então, eu tenho abdutor curto, abdutor longo do polegar, adutor, oponente do polegar, flexor curto do polegar e flexor longo, tá? Então, são os movimentos de polegar. Só preciso saber disso, da região tenar, tá? Da hipotenar, né? Então, eu vou prestar atenção mais no dedo mínimo, que é a função, que é a localização do hipotenar, né? Então, a gente vai observar quais músculos que compõem a região hipotenar. Os músculos flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, abdutor, os interósseos dorsais, tá? Interósseos palmares e os músculos lumbricais, que vão promover essa deformidade e inflexão. Se eu só chegar aqui para cá. Os músculos lumbricais, quando esses estão encurtados, eles vão promover a deformidade e inflexão das articulações metacarpofalangianas, com extensão das interfalangianas. Como que vai ficar isso? Né? Então, isso tudo é alteração de mão, né? Então, é uma alteração que a gente vai observar que a mão vai estender. Então, eu tenho sempre flexão das metacarpofalangianas e extensão das interfalangianas. São muito próximos, né? Então, é muito discreta essa alteração. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Não, não tem a foto, tá? Mas os músculos da região hipotenar, quando a gente observa lumbricais,
eu tenho essa deformidade. Quando eu tenho interósseo palmar, né? Eu tenho deformidade em adução do primeiro ao quinto dedo, né? Interósseos dorsais, deformidade em abdução dos dedos. Então, quando a gente observa o encurtamento dessa região anterior de braço, a gente observa essa foto aqui, ó. Tá vendo a foto do Tarzan? Né? O que a gente observa? Né? Olha a elevação da cintura escapular, né? Olha o cotovelo, tá? Ele para em flexão. Vocês observam aqui na foto? Para em flexão. Olha aqui, ó, a flexão de cotovelo. Olha a mão, né? Como se fosse garras, né? Então, é como ele tem essa propriedade de malhar, de desenvolver. Às vezes ele se locomove, é meio que como se ele se locomovesse de 4 apoios, né? Como se fosse um macaco. Então, ele vai desenvolver encurtamento por superuso dessa musculatura, né? Então, quando a gente observa essa foto, a gente observa todos os encurtamentos já citados até aqui, tá? Então, a gente observa deltoide, tá vendo que o ombro, né? Meio abduzido, flexão de cotovelo, encurtamento aqui das interfalanges proximais, tá? O encurtamento das interfalangianas do polegar, certo? Então, essa foto vai me revelar todos os encurtamentos citados até aqui, de flexão, encurtamento da flexão da cadeia anterior do braço, tá? A gente observa muito flexão, a gente observa essa musculatura toda em função de encurtamento. E aí, o que a gente tem que observar? Lembra que eu falei do plexo, né? Então, muita alteração de plexo, parestesia em dedos, em mão, né? A parestesia que desce, né? Que incomoda, perda de função motora de mão. A gente tem que investigar cadeia anterior de braço, tá? Então, a gente tem que investigar, fazer teste de encurtamento, fazer teste de... a gente pode soltar bastante, liberar a face, lembra? Liberação miofascial, não pode esquecer nunca mais, tá? Liberar bastante face dessa região, tá? Que seria a região da cadeia anterior do braço, tá? O que mais? Deixa eu ver se tem mais pra frente. Acabou, tá? Eu vou mandar esse slide aqui para vocês no Liceu, tá? E já vou começar a montar exercícios dessa cadeia e da cadeia respiratória que eu dei até aqui, não foi? Cadeia posterior também faltou. Vou montar exercícios e vou mandar para vocês no AVA, tá? Sem data ainda pregressa, tá? Mas conforme a gente for fazendo, é obrigatório a gente dar pelo menos o prazo de 1 semana, tá? Mas essa atividade ela tem que ser feita, porque depois ela desaparece do AVA, tá? Então, até 1 semana, vocês podem ficar tranquilos. Passou 1 semana, tem que ser realizada, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ih, admitindo. Vocês viram que eu lancei as notas? Vocês viram que eu lancei as notas? Não olhei ainda não. Ninguém só. viu. Vocês viram? Eu lancei as 2, né? Tudo ok? Foi. Pelo menos pra mim tá, né? As minhas notas. Tá ok, né, Eduarda? Tá. Quem não tinha feito atividade, eu mandei e-mail. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou elaborar as atividades e deixar. 1 semana, vocês sabem que é tranquilo, tá? Não deixa passar de 2, 3 semanas, não. São atividades some. Ok? Alguma dúvida Ok, professora. até aqui? Ô, professora, Sim. Yasmin, deixa eu te falar, a minha nota em cadeias tá 66 só, tá certo? É porque você não sabe quando você tirou da sua prova, né? Por isso que eu tô assim meio em dúvida, porque eu imagino que eu saí bem, né? Não sei. Uai, Yasmin, eu não tô agora, mas eu te mando no privado quando você tirou, tá?
A Tá minha bom. nota também em cadeia está errada, professora. Cassinha do céu, sua nota foi péssima. Pois é, tá errada. Não é culpa minha, não. É, não, não foi a prova, foi péssima, não, né? Eu ia até mandar você Não. refazer. Não é culpa minha, não. Ah, não, não foi eu que estudei, né? Não foi você que estudou, a culpa foi de sua mesmo, não. Mas Eu você lançou namorava. só a prova, mas e a nota dos 30 pontos? Eu dei Não, de cadeias, o que foi? Foi todas as atividades, não foi? Do AVA? É, porque a gente ia Foi. ter a prova prática. Eu te mandei e-mail. Não, professora, eu fiz a atividade. Então, você Tá fez errado. você teve lembrei, você teve sim os 3 pontos. O negócio foi a prova que foi baixa. Mas só que não tá lançada lá, não, entendeu? Menina, você tirou muito baixo, você não tá entendendo. Não, Professor, então esse site aí tá com problema, porque O na site minha tá com nota no problema. site tá errado, não. O AVA tava certo, o negócio foi a prova, Cássia. Professora, eu tô professora. certa, esse AVA aí tá errado, porque Aham. esse é um sistema muito Cássia, bom. lá, Deus tá vendo. Que fala, É Vivi? porque a prova foi a que a gente fez aí na faculdade, né, professora? Foi. A prova foi presencial. Ah, tá explicado então tchau. uma dúvida que eu tô, professora, sobre aquela nota é porque tinha 5 décimos extra, né? De um visto que a gente tinha no caderno. Isso Essa eu não era a lembrava. que entra o extra. Ai, É, meu a senhora Deus, falou- eu Ainda quero. bem que existe a Vivian. Ainda bem que existe a Vivi, porque nem lembro. Ei, é verdade. Também não lembrava, não. Queremos o nosso ponto verdade. Não extra. não lancei 5 décimos pra ninguém extra. Vou olhar quem que fez, então. Foi qual Eu fiz. atividade? Foi Eu uma lembro. pesquisa que a senhora Foi uma mandou pesquisa. fazer. Pesquisa. Olha só Eu acho humilde postar os 5 Vivian. décimos pra todo mundo. Eu acho humilde. quem falou aí, não entendi. Também Professora, acho humilde. eu tenho que ia valer 30 Foi eu, pontos Igor. Sim, prova Igor, prática. fala. Aí eu fui e falei assim, Que eu acho humilde a senhora postar pra todo mundo os 5 décimos. Eu vou postar para todo mundo que eu tenho ali guardado na minha mochila. Eu lembro que aconteceu isso. Falar nisso, seu Igor, eu mandei e-mail para você nem tinha um de cadeias musculares. Nossa, o senhor tá perdido ali, então. Ih, professora, Era pra você fazer atividade, terminar. a Bíblia defendendo o Igor. Se mandar pra mim, tá enrolado e-mail, porque a gente Mandei quase nem pro abre. Igor. Não, pra Vivi eu não mandei. Mandei pro Igor que não respondeu, pro Hugo não respondeu, o Oberdan respondeu. Os que não respondeu foram esses, o Igor e o Hugo. E tinha que fazer atividade para mim mandar lançar mais nota, entendeu? Pode, se tiver ainda disponível, Vou pode resolver fazer. pra senhora. Vou resolver pra senhora. Resolve para mim que eu manda. Manda no meu e-mail que eu ajudo. Vou ver esse negócio de 5 décimos. Obrigada por ter lembrado, Vivi. Eu vou arrumar, tá? obrigada, Arredonda pra 10, Vivi. professora. Arredonda pra 10, que essa não precisa ficar 10, brava muito. 10. Ainda tinha, eu tenho certeza que a senhora ia dar uma correção de prova, professora. Mesmo, eu ia, mas esse negócio atrapalhou a gente. Pronto, pode dar os 5 pontos aí quando Todo for mundo a correção da prova. Falei, A prova tá aqui comigo, querida. Não tem jeito. Uai, a senhora manda foto pra nós, cada um da prova, e nós já faz. Né? É verdade. Ou então se ela simplesmente joga mais 5 décimos lá e tá perfeito. Não, os 5 décimos de quem fez atividade, vou lançar agorinha. E os Na 5 hora. décimos da correção da prova. Não, e vai acabar meu tempo aqui, ó. Tá? Mais alguma dúvida? Não, né? No Vou mais, continuar estamos por aqui, tá bom? Então tá bom, vai acabar aqui o tempo, faltam só 10 minutinhos. Então vou lançar esse, vou ver aqui meu sistema que tá ali na minha mochila guardadinho desde o último dia de aula, e aí eu vou lançar para vocês. E quem eu mandei e-mail de cadeia, se quiser responder ainda, tá? Eu organizo ainda, porque o sistema ainda não fechou. Se alguém tiver contato com a Hortência, fala para ela mandar a atividade por WhatsApp, que ela não manda por e-mail. Professora, o celular dela estragou de novo. Nossa, então foi isso, porque ela nem visualiza as mensagens, não responde e-mail. Ela igual mandou lá, mensagem na no Ilha de Norte. Instagram. Ela mandou mensagem pelo Instagram pra mim falando que o celular dela estragou de novo. Nossa, gente, é Lost, tá na Ilha de Lost. Então tá. Eu vou lá, professora. Se vocês souberem dela, fala para ela entrar em contato. Beijinho, então, Eu vou e vamos lá. Tá bom. Qualquer dúvida, você manda mensagem. Até mais, tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau, Fiquem com professora, fica Deus. com Deus. Tchau, beijo, com Tchau, Deus. pessoal. Tchau, tchau.
Essa atividade, caderno de exame.